Olá, amigos queridos, sejam bem-vindos. Vamos estar juntos dessa forma diferente, mas tão especial, unidos à espiritualidade amiga, a nossos benfeitores, nossos anjos, Mãe Santíssima. Estamos em uníssono com a vibração da vida superior. Isso nos faz tanto bem, nos enche de alegria. Gostaria de lembrar com vocês hoje um episódio que marcou muito a minha vida. Há bastante tempo atrás, anos atrás, estávamos ainda na sede anterior a essa. Um senhor nos procurou numa terça-feira após o Evangelho. Vinha com uma fisionomia torturada, angustiada, e nós nos propusemos a ouvi-lo com muito carinho. Ele então nos contou que sua neta amada havia desencarnado e que ele perdera toda a fé no poder da oração. Disse-me ele: Sueli, eu não acredito mais no poder da prece, porque se a prece tivesse algum poder, a esposa do Roberto Carlos não teria morrido, porque o Brasil inteiro orou por ela. E o doutor Tancredo Neves também não teria partido, porque o país inteiro orou por ele. Então nós, eu, minha esposa, minha filha e meu genro, nós nos ajoelhamos diante da porta da UTI, porque minha neta estava com uma meningite meningocócica. Estava grave, mas nós tínhamos esperança que ela pudesse se recuperar. Ajoelhamos ali na porta da UTI e começamos a orar fervorosamente pela vida dela. Alguns instantes depois, fomos informados que ela desencarnara. Então eu vim aqui especialmente para dizer a você que eu não acredito mais no poder da prece. Irmãos amados, eu fiquei assim, muito emocionada. Aquelas palavras tocaram fundo a minha alma. E o que dizer a um avô nesse estado? As palavras são sempre pobres diante de uma dor como essa. Mas ainda assim eu disse a ele: ai, meu querido amigo, eu tenho certeza que se realmente você não acreditasse no poder da oração, você não teria vindo aqui falar comigo. Você não teria tido esse trabalho de vir até aqui ao centro, assistir a nossa tarefa e falar comigo. Por isso eu digo a você, eu tenho certeza que você ainda acredita no poder da oração, lá no fundo da sua alma. Lá no fundo da sua alma você sabe que a morte não existe. Ele foi embora, abatido, abalado, mas para minha alegria, ele voltou ao centro na semana seguinte e começou a frequentar junto com sua esposa e depois até com sua filha durante tempos o centro. E então, diante dessa mudança operada nele, dessa aceitação, ele e a família receberam algumas cartas dessa criança adorada. Com a ajuda do espírito Meimei, ela escrevia para a família. Embora pequenina ainda, com apenas 4 anos, o espírito não tem idade. Muitas vezes no mundo superior nós assumimos a nossa maturidade, mas nos apresentamos ainda à família como crianças, se desencarnamos crianças. Então, queridos irmãos, esse fato marcou-me profundamente. A vida não vale pelo número de anos que se passa na Terra. A vida vale pela mensagem que se deixa quando se parte. E a mensagem que essa criança deixou para todos nós era uma mensagem tão especial, que nos levava à reflexão profunda sobre os destinos humanos e sobre o poder da oração. Nem sempre as respostas do céu são aquelas que nós esperamos. No entanto, elas são as respostas de que precisamos para a nossa caminhada e para nosso aperfeiçoamento. Irmãos muito amados, muitas vezes
uma vida de tantos anos aqui na Terra não deixa a mensagem que a partida de um jovem ou a partida de uma criança deixam. Essas mensagens que vêm dos grupos de jovens e das crianças da corrente infantil, da corrente das crianças, elas são muito comoventes. Elas nos mostram que são espíritos que vieram para passar pouco tempo na Terra. Era, então, o quadro destinado a eles, porque a nossa permanência no planeta, ela é muito, vamos dizer assim, relativa. Às vezes temos tanto tempo no planeta e não realizamos a nossa obra como deveríamos. Nos perdemos em ilusões, em muitas vezes decepções, frustrações, ou então até em mágoas. Perdemos tempo precioso no planeta. A criança não tem isso. Ela ama de forma espontânea, ela é verdadeira, ela é muito espontânea no seu modo de ser. O jovem é cheio de alegria, é cheio de energia, é cheio de luz. E é então que nós vemos que uma partida de um jovem ou de uma criança, elas criam uma atmosfera toda especial naqueles que ficaram. Muitas vezes diferenciada de alguém que passou muito tempo aqui. Mas quando esse tempo é bem aproveitado, quando essa pessoa que passou muito tempo aqui deixa uma mensagem, é então que a vida dela se torna um livro abençoado, que nós vamos abrindo e em cada página descobrimos a riqueza daquele ser. Por exemplo, nosso Chico Xavier, 92 anos de experiência humana aqui na Terra. Meu Deus, que livro de vida! Todos nós, quando vamos entrar em comunhão com o que aconteceu com o Chico, desde a sua chegada, nós nos comovemos. E tem tantos livros que falam dele e nos trazem tantas informações preciosas e tantas lições abençoadas. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos escrevendo o nosso livro, o livro das nossas experiências. Será que vai valer a pena alguém ler esse livro? Será que esse livro vai enriquecer o coração de alguém? Ou será que ele vai ficar esquecido numa prateleira, empoeirado ali ao longo do tempo? Ainda está tudo em nossas mãos, irmãos queridos. O dia de hoje é o dia mais especial da nossa existência. Façamos no dia de hoje a nossa parte. E a nossa parte, queridos irmãos, é aquela de nos transformarmos em instrumentos dóceis nas mãos sagradas do Pai. Quando nós tivermos isso em mente, o nosso livro se transformará. O nosso livro terá capítulos iluminados. Os caracteres que serão usados para escrevê-lo virão do coração, virão da alma, porque em tudo que façamos no mundo, façamos com a nossa essência, com a nossa alma. Por isso, tão importante estarmos no nosso eixo, irmãos queridos. Quando estamos conectados com a nossa essência, com a nossa alma, com o nosso eixo, nós escrevemos o nosso livro da vida de forma diferente. E quando estamos envolvidos pelas decepções lá de fora, pelas frustrações, por aquilo que consideramos não ser a resposta ideal de Deus e nos frustramos até com Ele, aí então nós nos cobrimos de sombra. Irmãos muito amados, as respostas de Deus são sempre gloriosas, sempre abençoadas. E me lembrei de um conto antigo, que é uma lenda. 3 árvores jovens pediram pedidos a Deus, pedidos diferentes e gloriosos do seu destino. Uma delas queria ser o trono do mais alto soberano do mundo. Outra queria ser o carro onde levasse as riquezas desse soberano. E a outra queria ser uma torre
no reino desse soberano que apontasse o céu. Os anos passaram, elas foram retiradas por lenhadores cruéis, foram levadas, uma delas foi ser um coxo, que um homem comprou aquela árvore e transformou num coxo para carneiros. Era um tratador de carneiros, um fazendeiro. O outro era um velho praiano que transformou aquela árvore numa barca. E o outro era então um homem duro que colocou a árvore para ser servida em algum momento dentro de uma prisão. Elas ficaram chocadas, mas não perderam a fé. É então que aquela que se transformou em coxo serviu de berço ao mais alto dignatário do mundo. Maria de Nazaré usou-a como berço, pôs panos singelos sobre ela, e ela foi o berço de Jesus quando ele nasceu. A outra, que queria ser o carro e que transformou-se numa barca, levou o mestre pelo lago de Genezaré, onde ele então disse coisas maravilhosas sobre o reino de Deus, inesquecíveis para todos nós. Levou as suas riquezas. E a outra, finalmente, foi retirada e feita uma cruz para que Jesus levasse até o monte e ali, naquela cruz, guardando o Senhor da vida, apontando para o céu, ela apontava que todos nós, para chegar aos céus, temos que atravessar todas as dificuldades da terra. Ah, irmãos amados, que o Mestre Jesus nos guarde no seu coração. E quando a frustração insinuar-se na nossa alma, agradeçamos a bênção da vida. Essa criança que escreveu para os avós e para os pais, cumulou-os de alegria, como tantos outros seres, principalmente através da mediunidade iluminada do Chico, mostraram a vida imortal. Irmãos queridos, não percamos a nossa fé em meio aos espinhos do mundo, porque a nossa fé faz com que o livro da vida que estamos escrevendo valha a pena ser lido por aqueles que ficarem. Que o Mestre nos abençoe, nos proteja e nos cumule de paz.